batalhas interiores e Deus me deu vitória, né? Porque Deus me despertou, era mais ou menos 5 horas da manhã. E aí Deus falou muita coisa comigo e eu precisava chorar. Irmãos, aprenda a chorar na presença de Deus. Coisa melhor quando você chora. Assim, a gente sente Deus tão ao nosso lado. Porque tem dia que não é riso, é choro mesmo. Tem dia que você está mais para lá do que para cá, né? E Deus, Ele tem um carinho. Hoje eu quero falar sobre isso na sua vida. Não tente fazer, grava isso que Deus está me revelando agora. Não tenta fazer o trabalho que é de Deus. Não tente fazer o trabalho de Deus. O trabalho de Deus não é para nós fazer. Amém? Muitas vezes nós frustramos porque nós queremos ser ou fazer o trabalho de Deus. Nesta noite, e eu quero agradecer pelas orações. Enviei uma mensagem aqui para o Pedro e para Paulinha, né? E muito obrigado pelas orações. Vocês oraram na quarta-feira à noite aqui, né? Que era culto de oração. E 5:30 da manhã Deus me respondeu lá. Graças a Deus. Por isso que a oração tem um poder, meu irmão, fora do comum. Coloca para nós aí, 2 Coríntios, é uma passagem que todos vocês conhecem. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ler lá. Aí eu não sei, ele pode ficar assim ou não? Ou ele sai? É só isso. É isso aí. Se precisar depois, você vai passando. Mas a princípio é só isso. Vamos ler lá, irmãos, o que está escrito? Mais alto. Amém. Hoje nós vamos ministrar sobre essa passagem que Deus nos deu. Amém. A Bíblia fala, se alguém está não é passado e nem futuro. Está é o presente. Irmão, todos nós, o que a Bíblia diz no Novo Testamento, que todos nós já somos limpos pela palavra. É por isso que muitas pessoas, o inimigo trabalha na mente para ela não ler a Bíblia, ela não consegue entender ou compreender a Bíblia, porque a nossa resposta está ali, aqui, que é a Bíblia. Que foi assim que Cristo derrubou o inimigo. Foi pela palavra. O próprio inimigo tentou deturpar a palavra, e Cristo, na palavra, venceu o inimigo ali no deserto. Então eu quero falar hoje algo que acontece conosco alguns dias, né, irmãos? Quem dera se todo dia fosse dia de felicidade, meu Jesus. Mas eu aprendi uma coisa, no tempo de luta, a presença de Deus é maior. No tempo das batalhas, a presença de Deus é muito maior. Por quê, pastor? Porque no tempo da batalha e das lutas é que nós dependemos mais do Senhor. É que a gente olha para as nossas forças e vê que nós não vamos conseguir. Então o que Deus me deu, eu quero passar para vocês. Antes de passar para vocês, Deus falou comigo. Se alguém está em Cristo, a primeira coisa, está no presente, não no passado e nem no futuro. Deus continue te abençoando. Eu falei com o Senhor, Senhor, cadê minha água? Ela veio. Eu quero falar só aquele primeiro lá. Se alguém está em Cristo, é preciso dar continuidade à caminhada, irmãos. Você que aceitou a Cristo, precisamos dar continuidade.
Porque a caminhada ela não é fácil, ela é árdua. Tem dia, né, como eu disse, tem dia que, nossa, eu vou na igreja porque lá em casa está tudo bem, eu estou bem. Mas tem dia também, eu falei, meu Deus, como é que eu vou na igreja hoje? Tudo parece que virou, parece que está tudo errado. A nossa caminhada nunca vai ser assim, ó. A nossa caminhada vai ter altos e baixos. Mas é uma caminhada. Amém? Quando eu comecei no ministério, eles me ensinaram muitas coisas erradas. Não, você tem que ser 8 ou 800. Então eu era 800. Mas tinha dia que eu falei, meu Deus, hoje eu não posso ir na igreja, porque hoje eu estou 80. Por quê? Porque eu achava que tudo seria no auge. Toda a minha oração daria certo, tudo que eu fizesse daria certo, tudo que eu orasse teria cura. E eu achei que tudo seria lá em cima. E aí quando a gente começa a olhar que nem tudo é lá em cima, a gente começa o quê? A achar que Deus não nos ama. Achar que Deus esqueceu de nós. Achar que Deus só nos quer lá em cima. Só quando estamos lá em cima é que Deus nos usa. E a gente vai aprendendo que nem tudo é como a gente pensa, mas tudo é como a Bíblia diz. Há uma grande diferença do que você pensa, do que as pessoas falam e do que a Bíblia diz. Então, se alguém está em Cristo, aqueles que se afastam para no tempo, quero falar. Quando uma pessoa se afasta do caminho do Senhor, ela parou de vir à igreja, ela interrompe a caminhada que Deus tem para ela. Ela atrasa aquilo que Deus tem para ela. Tem pessoa que fala assim, acho que eu vou dar um tempo, pastor. Você está falando assim, olha, eu vou dar um tempo, e Deus vai parar no tempo da sua vida. Porque Deus, irmãos, já tem um tempo. E eu fico muito satisfeito que a maioria das mensagens que eu venho trazer aqui, Deus sempre coloca alguém aqui para começar a pregar para mim. Para me dar uma força, que é aquilo mesmo que Deus falou, que veio falar sobre o tempo. Nós temos um tempo, irmão. Eu não sei quanto tempo de vida você tem. Talvez você vai chegar aos 50, talvez 40, talvez 70, talvez 80, 90. A gente não sabe. E quando a gente para, quando a gente se afasta, ou quando a gente para no tempo, você está parando naquilo que Deus tem preparado para você. Porque Deus vai te usar, não é só quando você estiver lá no auge, não. Tem dia que você não vai orar, tem dia que você vai ter problema dentro de casa, tem dia que alguém vai falar coisas que você não quer ouvir, mas Deus vai te usar. Por que não? Ah não, pastor, tem que estar orando. Claro, quem pode orar, quem pode buscar, busca. Mas tem dia que eu já saí de casa e falei, Senhor, hoje eu não estou bem. E foi o dia que Deus me usou, porque Deus não vai olhar o que você está passando. Deus vai olhar a sinceridade do teu coração. É diferente. Muito diferente. Tem dia que a gente se sente um nada diante de Deus. Eu estou falando isso, eu não estou pregando para vocês que são membros, não. Estou pregando para mim, porque tem dia que eu falo, Deus. As pessoas falam, pastor, eu sou uma bênção na minha vida. Tem muitos irmãos de outras igrejas que me consideram que eu seja o pastor dele, não somente aqui em Oliveira, mas BH, no Espírito Santo, esse lugar que nós passamos. Pessoas da Bahia, do Pará, manda tudo, né? Falando, pastor, que bênção. Eu tenho aqui, posso mostrar para vocês, de uma católica lá da cidade de Cláudio, todos os problemas que ela mandou. Ela falou assim, pastor, eu estou com um princípio de labirintite, e eu creio na tua oração. E eu estava mal naquele dia. Eu não estava passando bem.
Aí eu falo: Deus, por que o Senhor permite que essas coisas cheguem nesse momento? E Ele fala: porque a honra e a glória não é para você, é para mim. Então acredita, mesmo que você estiver passando por problema, por luta, mesmo que você não esteja entendendo, Deus é contigo. Deus te chamou para uma caminhada que nem sempre vai ser do jeito que nós pensamos. Tem semana que nós vamos chorar mesmo. Talvez o pastor Charles não transpareça muitas vezes aqui, mas talvez em casa ele chora. E Deus está vendo. Porque nós líderes temos a mania, né, de muitas vezes querer ser super-homem. E o único super-homem que eu conheço é Deus. É Ele que é Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós necessitamos um do outro. Porque não existe ninguém melhor ou maior do que ninguém. Não é porque você é um expert em alguma coisa que você é melhor do que o outro. Isso não existe. Por isso que a Bíblia diz que Deus revela, os mistérios dele são para os pequeninos. Por que os pequeninos, pastor? Porque os pequeninos sabem que falam assim: oh Deus, eu não sou capaz disso. Ele fala: você não é não, mas eu te capacito. Eu te capacito. Diz aqui, ó: pois aqueles que se afastaram, né, para no tempo, interrompe, pois volta às suas vidas antigas, ou até fica piores. Ah, eu vou dar um tempo, pastor. Você não está dando tempo, você está interrompendo Deus fazer aquilo. Por quê, pastor? Porque se você parar um mês, é um mês que você está atrasado com o Senhor. Se você ficar um ano fora da igreja, é um ano que você vai impedir. E Deus, Ele não vai pegar do ano que você voltou. Deus vai retroceder daquilo que Ele te ensinar em um ano. Por isso que a pessoa, quando ela afasta do Senhor, ela está perdendo muito mais do reino espiritual. Estou falando, se alguém está em Cristo, essa é a primeira que a gente está ministrando aqui. Por isso é preciso, mesmo com luta, tribulação, devemos continuar. A Bíblia diz assim: cada um carrega a sua cruz e siga-me. Quem gostaria de trocar a cruz comigo aqui? Tem alguém que quer trocar a sua cruz, você está carregando com a minha? Eu vou te dar um conselho diante de Deus. Você não sabe o tamanho da minha cruz. Já vi muitos pastores vir falar comigo e falei: pastor, tem coisa que eu não posso falar para o senhor, mas se o senhor soubesse a minha cruz, o senhor ia falar que a tua cruz ela tá leve. É porque quando estamos passando por batalha, por luta, tribulação, a gente acha que é só nós, a gente acha não, mas toda luta, toda batalha que vem para você, é um ensinamento para você. Agora, por que Deus permite essas batalhas? Porque a Bíblia diz que Ele não dá para o ser humano luta maior. Se você está passando por isso, é porque Deus acredita que você já venceu. Porque quando você acredita no Senhor, você pode passar a tribulação que for, ela vai te trazer vitória. É claro que tem vezes que a gente perde, tem vezes que a gente não vence, a gente pode não vencer aquela batalha, mas a guerra já é ganha, porque a Bíblia diz que Deus já venceu para nós. Deus já nos marcou com a vitória. Como, pastor? Somos mais do que vencedores, irmãos. Qual é a sua? Qual que é a sua cruz? Qual que é a sua cruz? É no casamento? É no filho? É financeira? É familiar? É doença? Qual é a sua cruz? A Bíblia diz: aprendei de mim que sou manso e humilde, e o meu fardo é leve e suave. Por que o fardo de Cristo é suave? Ele fala isso, irmãos, porque quem carrega a nossa cruz mesmo é o Senhor.
Porque se a gente for carregar, nós não aguenta também não. A gente não aguenta não. Essas batalhas que a gente passa, se Deus não entrar, nós não aguenta não. Nós chutamos tudo. E aqui diz, se alguém está, vamos ler lá, assim, bem alto, assim, não, vamos todo mundo, assim que, por exemplo, o que significa nova criatura é? Não está falando de passado e nem de futuro, presente. Então eu quero falar uma coisa para você. Você que aceitou a Cristo, você que ama o Senhor, você é uma nova criatura. Deus não vai te amar mais pelo que você faz. Deus te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Ah, pastor, eu trabalho na igreja, eu abro a igreja, eu faço louvor, eu prego. Isso aí não encanta Deus, não muda Deus. O que muda Deus é isso aqui, ó. A intenção do coração da pessoa. Então, se você coloca isso no seu coração. Se você está em Cristo, que eu creio que sim, você é uma nova criatura. Amém? E eu coloquei aqui, ó. O que é uma nova criatura? Alguém pode me ajudar? O que é uma nova criatura? O que significa ser uma nova criatura? Uma nova pessoa. Uma nova o quê? Um novo caráter. Um novo o quê? Pensamento. Tudo é novo. Uma nova criatura, algo novo, algo lindo, algo que está começando, irmãos. A Bíblia diz que os jovens, né, são bênção para a igreja. Também, porque os jovens, eles têm mais força, né, têm mais vigor, trabalham mais. Nós vamos ficando mais velhos, vai diminuindo a força, o cansaço físico. Jovem não, jovem que quiser passar a noite inteira, eles passam orando, buscando. Se falar que vai lá fazer uma vigília, vai. Então, jovem, é isso. Então, não se esqueça que você é uma nova criatura. O que é uma nova criatura? Você não pertence mais ao mundo. Uma nova criatura, a pessoa é só nova em Cristo. Viu, irmãos? Só em Cristo. Porque é Ele quem diz, é Ele quem renova, é Ele quem dá força, é Ele quem ajuda. Vamos lá para o terceiro. As coisas. Vamos lá? As coisas. Como é que é? As coisas velhas já se. Amém. Glória a Deus. As coisas velhas quer dizer passado. Deus tem me dado algumas visões. E eu creio que tudo está caminhando para um bom trabalho da minha parte também, para estar fazendo com vocês. E estamos orando ainda, né? É claro que vamos conversar com o nosso pastor, para ver também o que Deus vai falar com ele. E vamos chegar lá. Irmãos, aprenda uma coisa: Deus não trabalha com ontem e nem com amanhã. Deus trabalha com hoje. Por isso que Ele fala para aquelas pessoas que estão chegando, que precisam de Cristo: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, mas tome posição hoje. Quantas pessoas que deixaram de voltar para Cristo porque estavam afastadas? Quantas pessoas que não aceitaram a Cristo numa reunião e no outro dia ela faleceu? Por isso que Deus não trabalha com amanhã.
Por que que Deus não trabalha com amanhã? Quando eu fui descobrir isso aí, irmãos, eu achei muito tremendo. Por que que Deus não trabalha com amanhã? Porque o amanhã já está determinado. Eu sou o início, o meio e o fim. Deus não trabalha, irmãos. Deus não trabalha. Nem com ontem e nem com amanhã. O ontem porque é passado. E o amanhã porque já está determinado. Tudo já está determinado pelo Senhor. O hoje muda o seu futuro. O seu passado não muda o teu futuro, mas o teu presente que muda. Por quê, pastor? Porque o passado ele não tem poder mais, sabia disso? Fala assim, o passado... Tem muita coisa que Deus está me dando agora, eu vou passando para vocês. Isso aqui não estava no script, né? Como diz o outro. Fala assim, o passado não tem poder para mudar o presente. Mas o presente muda o futuro. Quando a gente estava lá na garra do inimigo, afastado, quando nós aceitamos a Cristo, Deus pegou o nosso passado e apagou. E agora decretou um futuro para nós. Amém? Glória a Deus. Deus não trabalha. Ele levou para o mar do esquecimento. O Senhor levou o nosso passado para o mar do esquecimento. O amanhã não existe, irmão. Sabia disso? O amanhã ele não existe. Amanhã eu vou na casa do pastor Charles. Quando eu chegar lá não é amanhã, já é hoje. Amanhã eu vou ligar para o Pedro. Quando eu ligar já não é amanhã, já é hoje. Eu fico imaginando por que Deus preparou o futuro. Por que Deus já preparou o futuro? Porque Ele diz, os céus e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso que o céu existe. Por isso que o céu existe. Por isso que a mesa, a Bíblia não fala que Jesus vai preparar. A mesa está... Que mesa é essa, Pedro? Das bodas. Mas quem é que vai? Ninguém sabe. Mas Jesus já preparou. Jesus já preparou a mesa. As bodas. Então, o diabo querendo ou não, irmãos, Deus já decretou a nossa vitória. Nós precisamos entender isso. Deus já decretou a nossa vitória. E Ele não tem como interferir nas coisas que Deus já determinou. Até o tempo dele, é Deus que já determinou. E talvez ele nem sabe disso. Talvez nem ele está sabendo disso. Por isso é que Deus trabalha com hoje. O hoje chama o quê? Dia de decisões. Hoje você pode parar com essa tristeza. Hoje você pode parar de ficar chorando à toa. Chorar na presença de Deus é uma coisa. Chorar à toa é problema. Porque hoje você pode decidir o que você é em Cristo. Pastor, o que eu sou em Cristo? Sou uma nova criatura. Se você tem alguma coisa no passado, é porque você quer, porque Deus não tem nada a ver. Porque se Deus for olhar para o meu passado, irmão, estou dentro d'água. Por isso que eu nem ligo. Se fosse pela minha família, se fosse pelos meus familiares, se fosse para amigo de ministério, eu nunca poderia subir num púlpito para ministrar. Mas sabe qual a diferença? Que quando eu estava lá na lama, ninguém foi lá me buscar. Mas o Senhor foi. Eu não tenho que dar obediência ao homem, eu tenho que dar obediência
a quem me acolheu, a quem te acolheu, a quem foi lá e falou: tu és meu. A quem foi nos momentos mais difíceis da minha vida, que a única porta aberta para mim era o suicídio. O Pedro conhece um pouco da minha história. O suicídio seria a porta principal de tudo que eu estava passando na minha época. Só que eu esqueci que a porta estreita também eu poderia passar. Por mais que a porta larga estava para eu passar, Deus me leva a uma porta estreita, chamado Cristo. Por que uma porta estreita? Porque muitas vezes nós sentimos que nós não merecemos aquilo que Deus quer para nós. E merecemos, nós não merecemos. Mas e daí? Se foi Ele que nos escolheu? Fala assim para o seu vizinho aí, sorria. Fala para o teu vizinho, sorria. Fala para o teu vizinho aí bem alto, sorria. Você é muito especial para o Senhor. Isso, pode mostrar os dentes, não tem problema não. Dia de decisões. Olhar para trás, tanto para o bem e para o mal que você fez, irmãos. Infelizmente tem pessoas que vivem do passado, tanto mal como bem. Como assim, pastor? E quando eu era jovem eu fazia isso. Quando eu tenho que ter vida hoje. Nossa, eu ia para o monte, eu orava assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo, tudo é passado. E você acha que Deus está ligando para isso, irmão? O que você fez de errado ou de bem já passou. Deus quer você daqui para frente. Você acha que Deus esqueceu das coisas que nós fizemos? Não. Mas Deus não vive de passado. Eu sempre falo, quem vive de passado é museu. E Deus não gosta de museu, irmãos. Deus gosta de coisa renovada, bonita. Você vai lá no museu, o que você vê no museu? Talvez uma estátua de um cara que já morreu. Você nem sabe se ele foi para o céu, para o inferno, para onde ele foi. Você nem sabe. Às vezes tem algo lá, por exemplo, aquele celular grande, né? Eu não sei se vocês lembram do primeiro celular, que era o tamanho de quase o tamanho de uma Bíblia pequena, né? Aí hoje, quantos tipos de celular que temos? Você acha que Deus vai querer um celular daqui? Irmão, Deus já está mandando celular. Porque hoje o celular, pastor, o celular hoje é uma maldição, mentira. Celular é bênção. Você tem que saber usar. Agora, por exemplo, eu tinha uma dúvida, né? Sobre o celular. E eu comecei, na época, a pedir Deus direção. Hoje é bom, hoje você está por exemplo, a Paulinha sai de carro e dá um problema lá no carro. Então ela está lá no Alim. Pega o celular e liga. Mas como é que está o carro? Ela filma e manda. Então tudo é para nós, irmãos. Nós temos que saber usar. Olhar para trás, tanto bem para o bem ou para o mal que nós fizemos, pode impedir de enxergar o melhor de Deus. Nunca se esqueça, irmão, o melhor de Deus está por vir. O que quer dizer? O melhor de Deus está vindo, sempre virá para nós. Amém? Que Deus sempre vai renovar. Paulo fala sobre sua vida, sua jornada. O que você fez ontem precisa deixar. Se agarre pela frente o amanhã. Senão você não vai chegar onde Deus quer. Pastor, eu já fiz tudo, hoje eu estou cansada, hoje eu estou cansado. Tal. Faça não. Eu aprendi uma coisa.
quando o nosso tempo encerrar, Deus vai nos levar. Você está tendo vida? Aproveita. Você está tendo vida não é porque você é legal, não é porque você orou, não é porque você é bacana, não é porque você prega bem, não é porque você ora bem. Você tem vida porque Deus tem propósito na sua vida. Por causa disso. Como o senhor pode dizer isso aí, pastor? Quantas pessoas melhor do que nós já foram embora? Quantas pessoas mais novas do que eu já foram embora? E que eu não era digno de limpar o sapato dele. Mas quando você vai em Jó, a Bíblia diz: eu bem sei que os teus propósitos não podem ser frustrados. Não deixa, não frustra Deus te usar. A própria palavra de Deus fala para nós seguir em frente. Palavras amargas, destruidora de pessoas na família, de nossa própria casa, de pessoas da igreja, dentro do trabalho, pode nos parar ao dar ouvido ou tentar explicar. Irmãos, eu aprendi uma coisa na minha vida. Não tenta explicar a sua falha, não. Tenta explicar, não. A pessoa, quando ela quer te condenar, ela te condena de todo jeito. Por mais que você vai tentar explicar, não explica, não. Às vezes você vai explicar algo dentro da sua casa, uma falha sua, vai dar mais problema. Porque quando a pessoa quer te abençoar, ela te abençoa até na sua caída. É isso que Jesus faz. Uma pessoa que cai, não é da vontade de Cristo, mas Deus estende a mão para ela. Mas pastor, não é igual aquela mulher que foi pega em adultério. Eu não sei quais são os homens, e talvez ali poderia ter homens casados. Seria mais fácil julgá-la, porque ela estava cometendo coisas com o pai de família. Mas Jesus, o que? Ele estende a mão, porque eu aprendi que a única saída que temos é Cristo. Não existe outra saída. Eu vou te fazer uma pergunta para vocês que Deus me deu aqui. O que você faria? Presta atenção. O que você faria se pudesse voltar ao passado? De tudo que você fez de errado. Responde para mim não. Por exemplo, Laís, se você pudesse voltar ao passado, o que você consertaria? Não fala para mim. Pastor Charles, se o senhor pudesse voltar no passado, o que o senhor não faria? Cristina, se você pudesse voltar ao passado, o que você não faria que você fez? Cláudio, para você, pergunta para todos, pergunta para mim, o que eu faria? Pensou, Pedro? Eu creio que nós iríamos enumerar muitas coisas. Pastor, eu não teria discutido com minha mãe, que já faleceu. Eu não teria discutido com meu marido, que já morreu. Eu não teria discutido com meu filho, que hoje está nas drogas. Eu não teria falado palavras que machucou os meus filhos. E tantas coisas mais. Coloque aí. O que você faria se você pudesse voltar? E a minha pergunta é: você acertaria tudo? Ah, pastor, o meu casamento, eu casei com a pessoa errada. Se eu soubesse, eu não teria casado com esse homem, eu teria casado com outro. Ô pastor, se eu soubesse, eu não teria casado com essa mulher, teria casado com outra. Você sabe o porquê que nós falamos isso? É porque nós achamos que nós sabemos da verdade, irmão.
Nós achamos que nós vamos fazer tudo certinho. E nós não vamos. Se eu perguntasse a Davi, que já morreu, ele não vai responder, porque o morto não pode responder. Davi, se você pudesse voltar ao passado, você faria aquilo que você fez? Pastor Oswaldo, o senhor conta a sua história, que sua história foi muito triste. O senhor faria tudo. E um dia eu fui falar isso para Deus. Oh Deus, queria tanto, se pudesse voltar no passado e olhar todos os meus erros. Eu nunca faria isso. E o Espírito Santo falou, mas você poderia ter feito isso. Se Jesus quisesse eu e você perfeito, estaríamos no céu, irmãos. Por isso que Ele apaga o nosso passado. Quantas pessoas que erraram sem saber? Quantos de nós erramos sabendo? Quantos de nós fizemos algo porque fomos levados a isso? O que o senhor pode dizer, pastor, que aconteceu na sua vida, que foi uma desgraça, que você foi levado a fazer? Com 14, 15 anos, eu não trabalhava, eu tinha o meu nome, vocês sabem, como um vagabundo, e minha mãe chega perto de mim, minha mãe era dona de uma boate, vocês sabem o que é uma boate? Lá na cidade de Caeté. Por que o senhor conta essas coisas? Porque eu conto o início, o meio e o fim. E toda desgraça, ela tem que ser transformada para que o nome do Senhor seja exaltado. E minha mãe chegou para mim e falou assim, olha meu filho, você não trabalha. E brigou comigo, por que você não vai trabalhar comigo? Larguei tudo. E fui para dentro de uma boate. E ali eu fui entregando a tudo que vocês pensar. Afinal, minha mãe era dona. Mas foi lá dentro de uma boate que eu aprendi a amar as prostitutas. Foi lá dentro de uma boate que eu vi que nem todos que estão lá é porque querem. Porque amar quem é da igreja é muito fácil. Amar lá fora é que é difícil. Foi aí que eu pude ver o que é um ser humano. O que um ser humano faz. Eu fui porque minha mãe me obrigou praticamente a ir. Mas nisso, até nisso, eu tirei proveito. Porque antes, quando eu ouvia falar desses tipos de pessoas, eu julgava. Eu acusava. Foi isso que os homens que, está vindo agora na minha mente, foi isso que aqueles homens fizeram com aquela mulher adúltera. Ela tem que ser morta. Porque ela está dormindo com homens que são pais de família. Mas se Jesus não tivesse estendido a mão para ela, e se Jesus não tivesse estendido a mão para mim, eu não estaria aqui hoje pregando. Por isso que nem tudo do passado, meu irmão, você iria fazer melhor. Então, pastor, o que eu devo fazer? Seguir de hoje para frente. O senhor tem saudade? Não tem saudade. Mas quando eu lembro, eu oro por essas pessoas. O meu amor, porque quando você compreender, meu irmão, porque o segredo é você compreender como Cristo pensa. Cristo não pensa como nós. Homens errantes, homens que erraram, homens que pecaram. A Bíblia diz de um rei que ele matou mulheres com espada, mulheres grávidas. Eu não sei aonde está escrito isso, mas o Pedro e o pastor Tiago e o Pedro devem saber. E eles amarraram este homem no rabo de um cavalo e fez ele, o cavalo, dar uma volta na cidade. Aquele homem
sendo arrastado. E a Bíblia diz que depois disso jogou ele no calabouço. E a Bíblia diz que lá do calabouço ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. O que mais Cristo quer é almas. Eu cheguei 5:07 hoje. Tem dia que eu chego atrasado, mas eu cheguei 5:07. E estou ouvindo a turma lá fora. Falei, meu Deus, quantas almas tem para ser ganha ainda? Quantas almas tem para ser ganha? E eu quero falar uma coisa para vocês, não me leva a mal. Porque eu já fiz isso que eu vou falar para vocês. E às vezes qualquer lutinha, nós queremos sair da presença de Deus. Qualquer lutinha, a gente acha que Deus não nos ama. Qualquer coisa nós queremos chamar a atenção de Deus. E Deus fala assim, você já está limpo pela palavra. Tem gente lá fora, irmão, que está precisando de nós. Mas muitas vezes nós carregamos os nossos problemas. Deus não mandou ninguém carregar problema. Por quê, pastor? Porque o que mais Deus quer é que mesmo com as suas lutas, as suas dificuldades, que Deus vê, igual a minha, Ele vai nos usar. Vai arrancar almas das garras do inferno. Parei aqui. Eis que tudo se fez novo. Amém? Eis que tudo se fez novo. Olha o que Jesus faz. Transforma o feio no bonito. Tem gente que não se amava. Depois que aceitou a Cristo, se acha bonito. Deus transforma aquela fisionomia rancorosa, aquela fisionomia amarga, que parece que chupou limão quando chega na igreja. Deus transforma em alegria. Mesmo com as lutas, está alegre. Não é isso mesmo ou estou errado? Tem irmãos que você sabe o que ele está passando em casa. Você chega, Pai do Senhor, irmão. Tem gente que você não sabe. Culto de quarta, de sexta, de domingo, de terça, que tinha nas casas. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor. Às vezes vocês não sabem o que nós passamos dentro da nossa casa. Mas a paz não é minha, a paz é do Senhor. Porque o dia que você tiver paz para dar, você vai dar. Mas tem dia que nem você vai ter paz. Mas Deus não mandou você dar sua paz. Mandou dar a paz do Senhor. E a paz do Senhor, irmãos, é nos momentos mais difíceis. Porque quando você ganha na loteria, a paz é uma alegria. Quando você recebe um dinheiro, é uma alegria. Quando você recebe uma visita que você gosta, é uma paz, é alegria. Mas quando você está com um problema que você dá paz, você está tirando algo que você não tem. Mas Deus é a paz. E quando você ministra para a pessoa, aquela paz volta para você. Amém? Jesus transforma o feio no bonito, o ruim no bom, o acabado em um novo começo, a morte em vida, o perdido no achado, o inferno para o céu. Por isso que Jesus não olha para o ontem, passado. Ele é vida, Ele é o próprio poder. Ele pode transformar. Eu quero falar bem claro aqui, deixar aqui para vocês entenderem isso que Deus me ensinou. Às vezes nós oramos pela nossa esposa, pelos nossos filhos, porque nós queremos eles transformados, o nosso esposo transformado, a nossa esposa transformada, os nossos filhos transformados, a nossa área financeira transformada. Eu quero falar uma coisa: a primeira coisa que Deus pede de nós é você, não é a tua família, é você, que é você que vai ser o canal dentro da sua casa. Tem gente que ora pelo pai, mas ele mesmo não é.
nas mãos do Senhor. Então a primeira coisa que Deus quer, irmão, é a sua vida, você mesmo. Ah, pastor, estou passando uma luta lá dentro de casa, com meu filho, com a minha filha e tal, e eu não aguento mais. Irmã, você está fora do script de Deus. Ah, pastor, por que você só fala que eu estou fora do script? Porque Deus não mandou você carregar fardo de ninguém. Deus não mandou você carregar fardo de ninguém. Tem gente que está caído e quer carregar o fardo do outro. Meu irmão, vai cair você junto. Pastor, o que eu tenho que fazer? Busca força, se fortaleça no Senhor para você ministrar dentro da tua família. Você sabe por quê, irmãos? Eu aprendi uma coisa na vida. E quem é pastor, quem é líder sabe disso. Tem pessoas que sugam a nossa unção. Não quer nada com Deus, mas suga. Ah, vou lá porque o pastor ora. Vou lá porque o pastor ministra. Mas ele não quer nada. Ele suga, a gente ora, busca. Porque quando você busca para você, é uma luta entre o inimigo e sua vida. Mas quando você busca para os outros, você está buscando problema para sua casa. Porque o inimigo, ele vai se levantar contra a sua vida. Por isso que precisamos estar bem no Senhor. Depois da sua vida, sua casa, aonde você mora, depois sua família, ele se transforma a doença em saúde, a condenação em salvação, sua área péssima nas finanças em um bom administrador. Deus faz tudo. Ah, pastor, eu estou orando porque eu quero que Deus me usa na minha área financeira. Deus vai te usar a sua área financeira quando você for dele. Quando você se entregar. Porque, pastor, eu ficava preocupado com a minha área financeira. Até Deus falou, meu filho, isso aí para mim é café pequeno, eu preciso de você. E graças a Deus, houve muitos milagres na minha vida. Deus tem poder para que eu pulei uma parte aqui. 2 Coríntios 5,18. Oh glória, eu pus que aleluia. E tudo isso, coloca para mim no versículo 18. No versículo 18. Ah, cadê Não precisa correr não, é tranquilo. Eu esqueci desse versículo 18. Tudo isso que nós falamos, assim que se está alguém em nova criatura, e as coisas vão se passar, isso tudo se fez novo, no 18. Isso tudo que nós ministrou aqui. Vamos lá pegar a Bíblia, que a Bíblia é uma coisa tremenda. Glória a Deus. Lê para mim lá. Alto. E tudo isso não provém de nós, irmãos. Você não é bom não, meu irmão. Você é bom porque está em você. Eu sou alguma coisa porque Cristo está em mim. Sem Ele eu nada posso fazer. Sem Ele eu não sou alegre. Sem Ele eu sou triste. Sem Ele eu não tenho esperança. Sem Ele eu estou no inferno. Sem Ele meu casamento está destruído. Sem Ele eu não tenho paz. Então tudo isso provém de Deus. Quer dizer, não temos força em nós mesmos para reconciliar, para sair do pecado, para deixar os vícios. Ah, pastor, estou tentando parar com esse vício. Meu irmão, para de tentar, entrega na mão do Senhor. Já tentei várias vezes. Você não vai conseguir. Ah, pastor, mas se eu orar, se eu jejuar, você pode orar, você pode jejuar, Deus vai ouvir. Mas enquanto você falar, Senhor, eis-me aqui, me ajuda a vencer essa batalha, você não vai vencer. Por que só pode falar isso, pastor? Porque eu já tentei sair várias vezes de muitas coisas que eu fazia. E eu chorava, e aí à noite eu caía. E eu orava, buscava, lia a Bíblia, e eu caía. Até que um dia eu aprendi com o Senhor. Falou que você entregar na minha mão. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 37, entrega
teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não quer dizer que você vai ficar, não é não, mas ele vai te confortar, ele vai te ajudar. Glória a Deus. Nós não temos força em nós mesmos para reconciliar, para sair do pecado, para deixar os vícios que nos acorrenta, nos prende espiritualmente. Tem vício que nos acorrenta. Tem dia que nós chegamos aqui na igreja, se Deus abrisse o nosso pecado para a igreja, a gente sairia correndo. Tem semana que nós cometemos erro contra Deus. E chegamos aqui na igreja, e se Deus fosse igual ao inimigo, daria confusão no culto. Mas quando você vem na igreja e você está em luta, Ele vai fazer o quê? Ele vai apagar o teu pecado. Porque Deus é Deus. Tudo é para Ele. Que nos levam para longe da presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Tudo é para Ele e por Ele foram feitas todas as coisas. Quer ver quantas dificuldades eu tive, talvez você também teve, de deixar amizades ruins que nos tiravam da presença de Deus. Quem aqui andou com amizade ruim? Levanta a mão. Só eu e o Pedro. Ah, tem uma turma ali. Ah, Cláudio, você também. Ah. E a coisa mais difícil, né, Laís? É você quebrar aquele laço com um amigo que você gosta, mas você sabe que ele está te arrebentando. Mas quando você começa a entrar na presença de Deus, Deus começa te dando força. Aí daqui a pouco, sem discutir, sem brigar, você sumiu, não, eu estou com... A primeira coisa que nós devemos fazer, eu estou trabalhando na igreja hoje, não dá para eu ir. Eu tenho um compromisso na igreja, não dá para eu ir. Aí Deus vai tirando você, porque por nós mesmos nós não tiramos. Quantos amigos meus que eu falei, não posso perder essa amizade. Mas enquanto essa amizade não foi quebrada, eu não venci, eu não consegui chegar mais até o Senhor. Deus tem poder para perdoar, reconciliar. Não importa com o nosso passado terrível, basta dar o primeiro passo, depende de cada um de nós. Põe, coloca aí para mim. Ah, já foi. Você mexe ali, Pedro? O Arthur. Eu esqueci. Para nós encerrar, irmãos. Coloca para mim Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ler? O quê? Ó. Terminou aí? Vai lá. É o que Paulo falou. Quantas coisas que Deus usou Paulo. Ele falou, olha, o que passou, passou. Eu tenho que seguir para o alvo. Porque se você não seguir, você para. Se você parar, você impede. E eu esqueci de falar aqui, irmãos. Quando você para, se você vai morrer com 50 anos, talvez você não vai ter tudo que Deus queria te dar, porque você atrasou. Por isso, cada vez que a gente se afasta do caminho do Senhor, cada vez que a gente deixa de vir à igreja, de servir o Senhor, nós atrasamos aquilo que Deus quer para nós. Nós somos justificados pela fé. Amém? Feche os teus olhos. Você que puder ficar em pé, fica. Você que não puder, fica sentado.